consulta médica, não tinha como eu deixar o carro fora, tive que estacionar dentro. E aí, na hora de sair do estacionamento, na hora de pagar, eles não aceitavam cartão de crédito, só aceitavam dinheiro ou débito. Eu não tinha nem um centavo na minha conta, estava negativa. E aí eu liguei pro meu marido falou, eu não tenho dinheiro. Aí eu falo que assim, gente, nós estamos falando de R$ 18. R$ 18, eu não tinha R$ 18. Assim, que situação é essa? Eu sabia que as coisas não estavam bem, mas eu não tinha essa consciência do super endividamento, né? Eu tô pagando aos trancos e barrancos, mas eu tô pagando. E não é isso. Olha para sua vida, olha para como é que tá a sua situação. Você tá aos trancos e barrancos, isso não é normal. Isso não tá certo. Eu consegui virar o ano no azul. Quando? Eu não lembro, nem recebendo 13º, essas coisas assim, eu não lembro de quando foi a última vez que eu vi a minha conta no azul. Eu consegui comprar um material escolar todo à vista e ainda antecipado com desconto, né? Coisa que eu dividia no cartão de crédito, pagava mais caro, ficava o ano inteiro remoendo aquele trem, assim. Quanto que deu o material das crianças? Dos 2.700, mais ou menos. Na realidade que você estava antes do método, é inconcebível você pagar isso à vista, não era? Sem chance, menor chance. Não tinha R$ 1. Você saiu do caos financeiro e fez seu salário sobrar? Sim, consegui. Sobra para eu negociar, sobra para eu curtir, sobra para eu viajar. Como é que você se apresenta para a galera? Então, pessoal, eu sou a Denise, daqui de Brasília. Eu trabalho na iniciativa privada, mas aqui em Brasília, inevitavelmente, a gente presta serviço para o governo, né? Sou mãe de 2 crianças, o Tomás e a Sara. Entrei no curso da DAGE há 6 meses e minha vida virou de cabeça para baixo, mudou radicalmente. Meu objetivo ao entrar era um, e no final virou outro, e assim, eu também fiz questão de dar este depoimento, porque eu estive aí onde vocês estão, que estão entrando agora, estão chegando agora, e o tanto de dúvida que a gente tem, o tanto de angústia, ansiedade, porque está vendo as contas lá no caos financeiro, mas eu te digo, em um mês eu consegui dormir, e em 6 meses eu estou muito tranquila. Eita, coisa boa! E agora eu quero que você comece me contando assim, ó. Conta pra turma, quantos anos você tem? O que você faz? Você tem filho? É casada? Se apresenta aí pra galera. Então, tá bom, eu tenho 43 anos, sou casada, o Diego está fugindo do curso da DAGE. Como eu disse, Diego eu é o trabalho marido. É o meu marido, isso. Como eu disse, eu trabalho para iniciativa privada, mas voltada para o serviço governamental. Então, hoje, meu trabalho é assessora de inovação num observatório de ciência e tecnologia e inovação. Eu faço estudos, vamos dizer Certo. assim. E é isso, o que mais que você perguntou, que eu me perdi aí? Agora, na verdade, assim, eu quero que você conte um pouquinho para a turma. Na verdade, você me contou já um pouco da história, mas eu quero que você conte um pouquinho para a turma, assim. Conta para a gente como é que estava, assim, ó, exatamente a sua vida no dia que apareceu um vídeo meu na sua frente. O que estava acontecendo? Eu sempre fui muito independente, mas aí depois dos filhos e da crise financeira e pandemia, tudo mais, a vida virou um caos, literalmente um caos. Eu sempre dava um jeitinho, corria para o cartão, ou pegava o cheque especial e conseguia me resolver. Mas o negócio virou uma bola de neve a tal ponto que eu não conseguia mais usar o cheque especial, o cartão já não tinha mais limite e eu entrei numa situação que eu não tinha mais crédito. E eu nunca imaginei na vida eu passar por uma situação como essa. E óbvio que eu tenho o apoio do meu marido, tudo mais, mas a gente compartilha as despesas e não estava sendo suficiente a nossa renda, né? Veio a bola de neve da pandemia também, que eu tive salário reduzido e tudo mais. Então, eu juro para vocês, eu não estava procurando dicas financeiras no Instagram, eu estava olhando aleatórios e, de repente, eu me deparei com a DAGE
E a Dade estava falando tanto que ela sofria para pagar lá a dívida dela, que ela pediu, mudou de emprego para poder ganhar mais, e com o dinheiro da rescisão, que era uma bolada, ela pagou um monte de dinheiro lá para o branco e ainda ficou sem nada. Eu falei, gente, ela está me descrevendo, porque até quando eu caí nesse vídeo, eu estava passando justamente por esse processo. Eu pedi demissão de um lugar e fui para outro para poder ganhar um pouquinho mais, já pensando assim, nossa, se eu estou no caos agora, ano que vem, que sempre aumenta a escola de criança e tudo mais, vai estar pior ainda, eu preciso dar um jeito. E aí também a mesma coisa, peguei a bolada da rescisão, paguei um monte de empréstimo e não vi um centavo desse dinheiro e continuei devendo, que é pior ainda, né? E aí a fala dela me tocou demais. Eu comecei a entrar na rede social dela, fui no YouTube e tudo mais, e vi o depoimento de uma outra aluna que era de serviços gerais, Adriana, se eu não me engano, o nome dela, e achei tão legal a história dela, assim, porque ela tinha uma série de limitações com os recursos eletrônicos e tudo mais, e ela fez, ela conseguiu. Aí eu estava tão desesperada, gente, que é assim, é aquela situação assim que você escolhe literalmente o que você vai pagar, e aí você já começa a fritar a cabeça de como é que você vai resolver o passivo que ficou para trás. Aí eu não tinha mais crédito nem nada, né? Assistindo os vídeos da Dage, aí eu já comecei a fazer parte das atividades que ela tinha colocado lá na versão dessas lives, cancelei meus cartões de crédito e tudo mais, e aí eu, na hora de entrar no curso dela, falei, e agora, como é que eu vou pagar? Não tem como, né? Não, Aí mas eu peraí, fui, eu vou te interromper tá pedagogicamente, bom, porque essa história tem mais nuances. Peraí, é pedagogicamente, tá? Não é falta de educação. Porque assim, você não estava procurando, não estava procurando. Aí você chegou e começou a ouvir o que eu falo. Você começou participando do aquecimento. E eu gosto sempre de saber de vocês, que assim, e você tem uma situação que é muito clara para mim, que é de uma pessoa que teve que chegar no fundo, no fundo, no fundo, de não ter dinheiro para pagar o estacionamento para poder agir. E eu verdade. queria que você falasse um pouco disso e da distância de tempo, do momento de você estar presa do estacionamento, sem dinheiro para pagar o estacionamento, e você encontrar o meu conteúdo no Instagram. Porque quando eu te chamei, eu falei assim, a gente tem a oportunidade de salvar muitas pessoas que estão dormindo, por achar que não tem solução, por nem pensar, porque eu acho que no fundo a pessoa nem pensa, ela pensa assim, eu tenho que pagar. E eu queria saber um pouco, como que estava a tua cabecinha, como é que você estava se sentindo assim, o que você estava pensando? Eu vou resolver isso como? Não tem jeito, eu tenho que ganhar mais? O que estava passando na sua cabeça naquele momento? Verdade, Dage. Como eu disse, eu sempre fui independente. Eu nunca pedi dinheiro para ninguém, nem para os meus pais, nada. Quando eu saí de casa, é eu e eu, né? E aí eu passei por uma situação que realmente eu tinha uma consulta médica, não tinha como eu deixar o carro fora, tive que estacionar dentro, e ainda assim, já na minha cabeça fazendo conta, né? Tipo, meu Deus, se eu quase não tenho crédito no cartão de crédito, tomara que dê certo. E aí, na hora de sair do estacionamento, na hora de pagar, eles não aceitavam cartão de crédito, só aceitavam dinheiro ou débito. Eu não tinha nem um centavo na minha conta, estava negativa. E aí eu liguei para o meu marido falou, eu não tenho dinheiro. Aí eu falo que assim, gente, nós estamos falando de R$ 18. R$ 18, eu não tinha R$ 18. Assim, que situação é essa? Aí eu fui, liguei para minha irmã, para a irmã, estou precisando de uma ajuda, morrendo por dentro, né? Tá pedindo essa ajuda. Preciso que você transfira o dinheiro aqui para pagar o estacionamento. Aí ela, na hora, me transferiu, só que ela transferiu para minha conta. Aí eu falei, irmã, veja bem, eu estou negativa, então, assim, você pode colocar R$ 1 milhão dentro da minha conta, que ele não vai ficar comigo. Eu vou pedir encarecidamente que você faça uma transferência de R$ 18 para a conta do estacionamento. Ai, mas olha, foi uma situação tão esdrúxula, tão vergonhosa, que eu falei, eu nunca mais vou passar por isso. Não, 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 isso não está certo, eu não tenho que viver assim. E todas as outras implicações, assim, né? Poxa, e se fosse uma necessidade na minha casa? Se fosse uma questão de um remédio que eu precisasse comprar, tal. Óbvio que eu correria para os meus pais, para minhas irmãs, tal, mas não é certo, não está certo, assim, eu já tenho
33 anos, eu tenho 2 filhos, não é possível que eu não dou conta de tocar a minha vida, né? Isso me deixou muito, muito, muito mal, assim, e é o que eu falei, as alternativas era sempre assim, tanto é que eu não tive dificuldade com o reset, eu sempre fazia o orçamento, porque eu fazia meio que fluxo de caixa, né? É do tipo, esse mês eu vou deixar de pagar isso, vou jogar para outro mês, aí o que eu vou fazer no outro mês? Onde que eu tenho que recorrer, ou quem que eu vou deixar de pagar, né? E foi mais ou menos dessa forma que eu estava lidando com a vida. Então, quando eu caí no seu vídeo, né, assim, eu me enxerguei, eu vi a mesma situação que você passou acontecendo comigo. E aí você tinha dito o seguinte: tudo poderia ter sido muito diferente se eu tivesse conhecimento dos meus direitos, dos meus processos. Isso foi o que mais me tocou. Porque, assim, por mais dinheiro que eu pedisse para minha família, por mais dinheiro que eu arrancasse dos cartões de crédito e tudo mais, eu não saía da bola de neve. Eu não saía da bola de neve. E aí, então, você tocou no ponto que foi o que me despertou. Eu falei, opa, talvez eu não saiba de alguma coisa do que ela está falando aí. Foi E era isso. isso que eu ia complementar, para que a galera que esteja aqui leve esse aprendizado de né, a gente que trabalha aqui na internet é até uma coisa meio maluca. Eu tento explicar um pouco para as pessoas assim como é sentar nessa cadeira, assim, né? Tem a coisa mas tem uma parada que é muito louca, que é assim, como é que eu mostro para as pessoas algo que elas não sabem que elas não sabem? Ó que doideira. Elas não sabem que elas não sabem. Vou dar um exemplo nada a ver. Por exemplo, lá em 2013, quando eu estava com dívida, eu estava num cenário de depressão. Nítido, né? Eu estava deprimida, que eu não queria sair do quarto, que eu trabalhava, acordava, ia trabalhar amarrada. Aqui em Cuiabá tem Guaraná ralado. Eu comprava Guaraná ralado para ter força para trabalhar. Aqui é cultural, não sei se tem em todo lugar do Brasil, mas aqui é comum, tradicional, a galera mistura Guaraná ralado e toma de manhã. Da cultura cuiabana, eu tomava Guaraná ralado para ter força para trabalhar, chorava no banheiro. E naquela época, a informação, assim, da importância da saúde física, por exemplo, das vitaminas, vocês sabem que eu encho o saco de vocês com isso, né? De tipo de anemia. E eu, além de estar passando por aquele problema, eu tinha uma anemia crônica. Tenho que tomar ferro direto, enfim. E naquele momento eu não sabia que aquilo podia melhorar, às vezes às vezes nem era só a dívida. Eu não sabia que eu não sabia. A minha cabeça só pensava assim: eu tô com problema por causa do dinheiro e eu tô com problema emocional. Então eu não sabia que eu não sabia que tinha outras coisas para olhar. E esse conhecimento se difundiu agora na internet, assim, acho que tem uns 4 anos, porque de fato, né, isso é uma coisa relacionada à saúde. Mas eu poderia fazer uma lista imensa aqui de coisas que eu não sabia que eu não sabia. Eu não sabia que eu não sabia. E eu gosto muito de reforçar isso, porque o que eu percebo, Dê? Não é de sacanagem, não é de soberba, não é assim, eu vou fazer do meu jeito. Tanto que quando as pessoas me encontram, eu falo. Me encontrou aqui, eu vou falar para você das resoluções, de tudo, mas se você quiser continuar fazendo do seu jeito que não está funcionando, pode ser que você escolha esse caminho. E tem gente que escolhe, porque meu jeito funciona, porque esse negócio aí deve ser para dar o calote. E, nossa, Dê, como que seria se você tivesse me encontrado antes, né? Lá na pandemia, por exemplo. Lá em 2020, antes de você pedir demissão, usar a rescisão. E uma das perguntas que eu ia te fazer agora é assim, Dê, a gente fala do dinheiro, né? Mas eu acredito que tem um impacto que é muito além disso, que é o impacto na sua performance de trabalho, na sua relação com seu marido e nos seus filhos. E eu queria que você contasse um pouco, que você contou para a gente quando você veio aqui, do que estava acontecendo nesses núcleos, trabalho, filhos, marido. O fato de você viver na dívida, que é o público que está aqui assistindo a gente, todo mundo sabe, né? Você não consegue pensar em outra coisa a não ser a própria dívida, né? Como é que eu vou resolver, de onde que eu vou tirar e como é que eu vou pagar. E isso me impedia de viver, né, literalmente, a vida com o meu esposo, curtir os meus filhos, porque eu estava sempre muito nervosa, muito preocupada, eu não dormia direito, né, eu tive muita insônia, porque era o tempo todo fritando aquela história, né? O que que eu vou deixar de pagar, da onde que eu vou arrumar dinheiro, né? Então, era uma situação bem crítica, assim, né?
a tensão dentro de casa era muito grande, brigava muito com meu esposo, todas as nossas conversas se resumiam a dinheiro, a gente não pode fazer isso porque a gente não tem dinheiro, a gente não pode ir não sei onde porque a gente não tem dinheiro, a gente não pode fazer isso porque a gente não tem dinheiro, tudo era dinheiro, como se a vida fosse só isso, né? E com as crianças era essa preocupação constante, assim, também. As crianças comentavam, né? Traziam histórias da escolinha, né? Mãe, poxa, tia Dani está indo viajar de novo. Quando que a gente vai viajar? A fulana não está indo para a escola essa semana porque eles estão indo para a praia. Por que a gente não vai para a praia? E aí, assim, só para deixar o cenário mais caótico ainda, né? O sentimento de culpa, né? Porque é o que você falou assim, se eu tivesse conhecido antes, nossa, o tanto de dinheiro que já passou na minha mão e que eu não vi, a minha vida poderia ter sido muito diferente. Mas ok, né? Eu conheci você agora e é daqui para frente. Então, assim que eu comecei que eu entrei no método, o meu desespero era tão grande que eu estudava de madrugada. Era o tempo que eu tinha, eu não podia fazer na hora do meu trabalho, não tinha condições de ver outro momento, então eu chegava em casa, os meninos iam dormir, né? Todo mundo ia dormir, e aí eu ligava o computador e varava a madrugada. Eu ficava até 3h30, 4 horas da manhã estudando, desesperada, assim, quando ficava louca para chegar logo o dia de uma live, de uma conversa direta, para poder entender um pouco mais o método, né? E aí, assim que eu comecei a fazer, eu tive aquela sensação, assim, de agora eu estou no controle, né? Eu sei o que está acontecendo. Antes era muita complicação de dívida de cartão de crédito, de empréstimo, de cheque, não sei o quê. Agora não, agora eu não sabia nem o valor que eu devia, Dade. Eu não tinha essa noção. Quando eu entrei para fazer o curso com você, eu estava muito preocupada com o cartão de crédito e não estava tão preocupada com o meu empréstimo, porque, bem ou mal, eu estava pagando ele, mas depois do processo eu vi assim, não, isso tudo faz parte da história aqui e dá para mudar radicalmente. Então, hoje eu te digo, assim, a partir do momento que eu entendi o sistema, o mecanismo de como funciona, a sua metodologia, como a gente aplica e onde está a nossa atuação de fato, acabou, insônia, acabou, assim, é outra vida, radicalmente, assim. A gente passeia, final de semana, a gente estabeleceu o número de vezes que a gente pode comer fora, a gente já planejou viagens, nossas conversas agora no relacionamento é sobre outras coisas, assim, né? A gente chega a ser uma coisa até filosófica. Mas, assim, não é mais dinheiro. Dinheiro agora ele é acessório. Dinheiro ele é uma ponte. Dinheiro ele é uma ajuda. Ele não é a nossa vida. Ele não é a razão da gente existir. E quando você fala isso, né? É por isso que eu falei para você, eu estou construindo aqui a história para a turma entender. Eu vou até voltar um pouquinho ali enquanto você participou da semana, né? Para a galera entender assim. Então, pode ser que quem está aqui está naquela escuridão. Na escuridão de tipo, de sortear a conta. E teve uma coisa que você me falou que me chamou a atenção, que eu vou falar aqui, porque eu sei qual que é o seu perfil, e vou falar com essa galera aqui agora. A galera que trabalha muito bem, obrigada. Que tem cargos assim, que não são cargos, igual você falou, quando você olhou a Adriana, auxiliar de serviços gerais, rolou uma comparação, não rolou? Claro, Tipo assim, completamente. meu Deus, se ela conseguiu sem ter conhecimento, olha o cargo que eu ocupo, olha o trabalho que eu tenho, né? Hoje você trabalha, inclusive você mudou de emprego, e vocês acabam fazendo do jeito de vocês, igual você falou, fluxo de caixa. Fluxo de caixa é conceito de gestão empresarial. E aí então, assim, eu vou fazer igual a empresa faz. Então, assim, você muitas vezes, se perde no que você sabe. E eu falo isso porque eu era contadora. Sou contadora, no caso, né? Minha faculdade é contabilidade. Aquilo ali, para mim, era um atestado de competência. Eu falava, meu Deus, eu fiz contabilidade na faculdade, eu não consigo administrar o meu dinheiro. Era muito ruim. Eu trabalho no banco, eu sou gerente. E aí, talvez a galera que está assistindo a gente ocupa esses cargos. A Mariana é muito né? A Mariana, que é sua colega, não sei se vocês não são da mesma turma, é uma turma antes da sua. Ela ocupa um cargo que todos os processos da vara passam por ela. Então, ela entende de lei, tanto que o pessoal elogia muito ela, porque ela entende de lei. E ela não conseguia resolver o caso dela, o banco pegava a pensão do filho dela. Olha o nível da loucura. A pensão do filho dela ia tudo pro negativo da conta, porque
mexer com uma coisa no trabalho não significa que você leva isso para sua vida. E aí você fazia do seu jeito e sem nem pensar. Só que aí, Dê, beleza, conhecia a Dagi. Não tem essa história de amor à primeira vista. Você viu a semana, eu tenho certeza que você teve um monte de medo, de desconfiança, só que você decidiu participar da semana. E ó, eu lembro da sua história. Eu não vou dizer que eu lembro de você certinho na comunidade da semana, porque já faz 6 meses, se eu não me engano, né? Isso, 6 exatamente. meses, faz 6 meses. Então eu não me lembro, mas seu nome é muito forte, seu sobrenome é muito diferente, então não tem como dizer assim, eu não lembro da Denise. Lembro sim. E aí, só que eu quero que você me conta assim, o que você já conseguiu, assim, absorver, entender, você falou um pouco ali dos seus direitos na semana, que fez com que você, em uma semana ali, já conseguisse acreditar que aquela coisa que nem estava ainda vendo uma possibilidade tinha solução. Como é que foi essa uma semana ali, na semana Mais Dinheiro Zero Dívida? Olha, pode até parecer um pouco piegas, mas eu acho que foi fundamental a humildade para aceitar de que a gente estava numa situação, assim, horrível e que tem uma pessoa que ela tem algo para oferecer. E aí eu não fiquei questionando se você estava certo ou se você estava errada. Eu fui fazer. Eu fui fazer e fui vendo o resultado. Então, assim, nas suas aulas, você era super didática, você falava até da roupa que você vai vestir para ir lá no banco, sabe? E isso é muito legal, parece besteira, mas não é, gente, porque isso me fez mudar a minha postura até no meu trabalho, de verdade. Eu falei isso para a Daj, porque assim, de uma aula para outra, você vai vendo um monte de ganhos, um monte de coisas assim que vão acontecendo na sua vida. Primeiro é o basicão, de você passar a régua, entender onde é que está o tamanho do seu buraco, para onde que você tem que correr, como é que você vai se organizar. Depois é de fato ir para ação. E aí, nesse ir para ação, você seguindo exatamente como está no método, você vê a diferença na hora, não tem dúvida. Porque é assim, eu fui conversar com o meu banco era o Estilo, por exemplo, do Banco do Brasil. O meu gerente não quis me receber. Quem foi me receber foi um assessor dele, alguém que atendia o gerente. E aí eu não mudei a minha postura, não mudei a minha cara, segui o método, levei as cartinhas, aí você já tinha dito, inclusive, as possibilidades de diálogo que poderiam ter, e foi batata. Olha, eu não posso assinar a carta porque eu não respondo pelo banco, mas o meu nome é fulano de tal, e eu não tenho a matrícula dele, tudo direitinho, tal, e fui pedindo, carta por carta, tudo mais, e aí ele até chegou a perguntar assim, mas por que você está fazendo isso? Ou quem te ensinou isso? Falei, não, é o meu direito, estou aqui por isso. E fui indo atrás. Eu sou super tímida. Assim, estou, de repente, falando numa boa aqui com vocês, é porque eu estou vendo no Zoom, só estou vendo eu e a Dash. Se eu estivesse vendo todo mundo, provavelmente eu estaria morrendo de vergonha. Mas no meu trabalho mudou a minha postura. Quando eu mudei de trabalho, eu tinha um benefício na empresa anterior que eu não teria nessa segunda, e eu fui e pleiteei, não fiquei parada esperando, um dia vai surgir o benefício. Não, eu cheguei e falei, eu tinha esse benefício na outra empresa, você cobre? Eu preciso. A pessoa foi lá e cobriu. Escola do meu filho, né? Eu já pedia desconto, porque tem irmãos, não sei o quê, aquela coisa toda. Cheguei lá e abri, eu não tive vergonha, assim. Isso também era uma outra coisa que eu achei muito bacana de ver no seu curso, assim. Duas coisas. Primeiro, eu achei que a minha vida era a pior do mundo. Pior pessoa do mundo, devedora, que não sabe como pagar e que tem uma dívida astronômica. Aí, entrando no curso, vendo as dificuldades dos colegas, vendo a dificuldade do pessoal, eu falei assim, nossa, não, o problema é muito pequenininho perto desse pessoal, assim, então você meio que cai em si, aí eu acho que de novo, a questão da humildade, né? Você cai em si. Segundo ponto é que, sim, eu sou devedora, estou devendo mesmo, né? Devo, não nego, pago quando puder, mas eu tinha vergonha disso. E aí eu passei a usar isso como a minha arma. Eu ligava lá na escola e falava, olha, vocês viram ano passado o caos que foi, tanto de vezes que eu atrasei a mensalidade, eu não quero tirar meus filhos da escola,
eu quero continuar com vocês, mas eu tenho essa situação, eu quero saber o que vocês podem fazer por mim. E eles aumentaram o desconto das minhas parcelas para esse ano, tal. Então, assim, eu consegui reorganizar a minha vida, eu consegui me enxergar como dona desse processo e não uma vítima do processo, né? E que depende 100% de mim. E aí até meus colegas do trabalho morrem de rir, né? Que quando eu vou fazer as minhas ligações mensais, eles param tudo que estão fazendo e falam assim, não, lá vai a Denise ligar para o banco e pedir um protocolo. Eles acham barato isso, mas é só uma brincadeira mesmo, né? Mas é porque eu falo assim, gente, depois que eu conheci essa coisa primeiro, qual é o meu direito, e segundo, que tem hierarquias e que você tem que ir brigar, você não pode receber o primeiro não e ficar, ai meu Deus, e agora, né? Não, gente, tem que ir atrás, tem que brigar. Eu passei a usar isso para tudo, para celular, para escola, eu uso isso tudo, é o mesmo método para tudo e funciona. E o que é doido de você falar, Dê, é que quando a gente fala de direito, pelo menos eu brinco com todo mundo, eu não sou advogada. Para começar, o pessoal aí já está achando que eu ensino a entrar com processo. Não, não sou advogada. E eu sempre tive essa dúvida. Primeiro, né? Eu falo que eu sou uma pessoa bem chucrinha, assim, vim de uma família bem humilde e tal. Quando eu entrei na faculdade com 17 anos, a coisa direito me apareceu. Antes de eu entrar no banco. No banco, eu fui entender o que era direito. E tudo que o banco fazia, eles explicavam com qual base eles estavam fazendo. Então, acontecia uma série de coisas. O meu primeiro trabalho era impedir que as pessoas fossem para o caixa. Olha que loucura. O meu trabalho era ficar ali na frente do banco, levando as pessoas para pagar no caixa automático. Você já deve ter visto no banco essa pessoa que fica ali filtrando, Total. né? E aí, quando um cliente dava uns gritos, o meu chefe botava o cliente para dentro. Aquilo me chamava atenção, até que eu fui perguntar para o meu chefe, porque eles não explicavam por que a gente fazia isso. A gente entendia que era para diminuir a fila, a lei da fila tinha acabado de ser implementada, isso faz 14 anos, foi 2009 que eu entrei no banco. Só que lá no banco, tudo eles explicavam a regra. Eles falavam, a gente faz isso, só que se o cliente exigir de acordo com a Código de Defesa do Consumidor, ele pode ir. Então, quando você vê que o cliente assim não vai amigavelmente, faz assim. Então, ele falava da resolução. Quando o cliente ia lá pedir isenção de tarifa, que negócio que é esse de isenção de tarifa? Isso surgiu em 2010, eu já tinha 8 meses de banco. Chefe, chegou uma mulher falando aí que tem isenção de tarifa. Muito provavelmente saiu no G1, quando foi aprovada. Saiu na Jornal Nacional. A partir de hoje, os bancos não podem mais... 2010 isso. Tem gente que não sabe disso hoje. Aí o meu chefe falava, não, Dade, a resolução do Banco Central. Além de que todas as vezes que o Banco Central emitia um comunicado, o banco era obrigado a dar um treinamento para a gente. Então, o banco era obrigado a treinar a gente. Então, eu fui começando a entender os direitos para trabalhar. Eu lembro de cada coisa, resolução 4.790 que eu ensino, eu falo, gente, não adianta ir no banco, eu não fazia. As pessoas, quando surgiu essa resolução lá, da 3.695, nem era essa, chegava lá no banco e falava, tá aqui a resolução. Aí eu falava assim, não, moço, não faz isso não, é só no débito automático mesmo. Então, tudo, absolutamente tudo, eu sabia das resoluções. Só que isso não é óbvio pra galera. Do tipo assim, eu sempre tô batendo aqui que não é entrar com processo. Você tem uma série de direitos. Só no Banco Central, eu conto assim, são 5.000 e poucas resoluções, que já está nas 5.000 e pouco, mas tem umas 10.000 instruções normativas. Só no Banco Central tem uma caralhada de regra, fora o Código de Defesa do Consumidor. E não precisa entrar na justiça para isso, porque quando você tem a regra, ela já existe para não ter o conflito. Então, quando existe uma regra, é clara, né? Tá ali a regra. E aí, o que eu quero voltar a pergunta para você, Dê? Quando você tá ali na internet, a gente vai agora contar um pouco de como foi essa virada de chave agora para você, para como está a sua vida hoje. Você me escreveu que você olhou a semana, fez a semana, você me escreveu isso quando você entrou, né? O baú da Dade, né? O raio-x é meu baú. Você me escreveu que a primeira coisa, lembra teu raio-x? Você me escreveu que a primeira coisa que você pensou, talvez a galera que esteja aqui esteja com isso na cabeça também, é que era mais um falatório de internet, mais uma coisa que talvez até era um golpe. Por quê? Depois da semana eu abro as inscrições do método. Eu quero saber duas coisas assim. Quando eu ofereci o método para você e falei, Dê, esse é o caminho. Você pode ir sozinha, ou se você quiser ir 10 vezes mais rápido, vem comigo. O que fez você tomar a decisão de
vou fazer o método. O que foi, assim, o fator de decisão para você nesse tempo que você participou disso aqui, ó? Aquecimento, viu entrevista e tal. E mesmo maratonando todos os seus vídeos, né, precisava de ter um encadeamento das informações, e aí esse acompanhamento que você dá, que é perfeito no curso, até as cartas mastigadinhas, gente, foi o que me chamou mais a atenção, e você falava isso, não, mas lá no curso tem essas informações mais detalhadas, lá no curso tem essa... Eu falei assim, gente, não faz sentido, eu já estou conhecendo uma coisa que eu não conhecia, e ainda vou ficar quebrando a cabeça. Eu cheguei a procurar, confesso para você que eu dei Google para ver se eu achava material seu na internet, de alguém que tenha postado de outra forma, né, mudado o nome, alguma coisa assim, né, e outra coisa, eu estava muito desesperada, né, me inscrevi e tal, depois que eu fui pesquisar mais o que outros profissionais nessa área falavam sobre, e eu achava tudo muito radical, achava que era muito aquela coisa assim, não, você vai deixar de pagar, e aí vamos esperar que vai acontecer alguma coisa, e você era muito pé no chão. Tinha também essa coisa de quando você falava do reset, era muito realidade mesmo, assim. Eu já conheci os cursos da Nath, eu não fiz, da Nath Arcuri, por exemplo, eu não fiz, mas eu achava aquilo muito longe da minha realidade, não era para mim. Eu gostava de assistir tudo mais, mas não via aquilo sendo aplicado para mim. Então, eu achei bastante pé no chão quando você começou a colocar assim, gente, vamos lá. Quem tem filho tem imprevistos, tem que comprar um remédio, acontecem coisas, né? Então, assim, você tem que viver o seu reset, o seu orçamento, de acordo com a sua realidade. Então, eu não vou dar uma receita de bolo aqui que vai servir para a Aninha, para a Belinha, para a Julinha, né? Não funciona assim. Então, é assim, vamos ser realistas? O que você recebe, como que você recebe e o que você gasta. Eu achei isso muito fantástico, porque as pessoas falam de realidades muito diversas, e você conseguiu abraçar um universo muito maior. Isso tocou em mim, porque tem uma coisa que é bobeira, por exemplo, mas o meu cafezinho, eu sou movida a café, e eu não queria abrir mão do meu cafezinho depois do almoço. Obviamente que também não é uma coisa assim, né, absurda, a ponto de, né, me endividar, mas tem gente que fala, né? Tem professores que falam isso. Anote tantos cafezinhos que você vai ver, multiplique isso por mês, depois por ano, não sei o quê. Aí, se você vê esse montante, você nunca mais toma café na vida. Mas, Nunca gente, mais. eu preciso. É o meu momento social, é o meu momento de extravasar, meu momento de fofocar com as minhas amigas, tal. Então, eu achei isso muito legal, muito pé no chão. Então, é assim, o método, e é um método com acompanhamento, não é uma coisa solta, não é assim, tá lá, assiste lá, se vira. Segundo essas lives que você faz às quartas-feiras, para tirar dúvidas, eu acho fundamental, porque realmente tem casos ali que são muito específicos, e às vezes eu assisto e eu vou aprendendo outras coisas que nem tinha nada a ver comigo, mas que eu vou pegando. Então, assim, essa questão de postura que você já falou, de você se desafiar, né? Poxa, por que você não está recebendo tanto? Você está recebendo pouco? E isso, eu ouço isso nas suas lives, eu fico assim, cara, interessante isso que ela está falando, não tem nada a ver com o meu caso aqui não, mas, pô, tem uma história aí. Então, eu absorvo muito nesse processo, né? E o fato de você ser bem pé no chão, bem concreta, né? Bem trazer, você demonstra esse conhecimento e você trabalha com realidade. É isso, eu acho que Vida isso, real. para mim, fez muita Amei! diferença. Eu amei ouvir isso de você. E assim, uma das coisas que eu quero te perguntar, inclusive, que você levantou uma coisa que eu acho importante esclarecer para a turma. Denise, eu falo para todo mundo que no meu YouTube tem tudo que eu ensino. E hoje você é minha aluna, você sabe que tem tudo que eu ensino no YouTube, não sabe? Uhum. O que não tem no YouTube? É Se for parar para pensar. o seu acompanhamento fino
que você pega para os casos específicos, o material, a forma como você explica detalhadamente cada um dos processos, porque lá você fala, hoje se eu fosse assistir suas lives, lá eu ia falar, putz, nossa, Isso tá na claro, aula tá aí. tal. Não, tá aí. Mas não é a mesma coisa, porque você tem que e seguir o processo para ir amadurecendo nas etapas e aquilo fazendo sentido dentro da sua realidade. Se você pegar isoladamente, aquilo ali não... Aí eu vou te fazer a pergunta, porque eu tô agora fazendo meu advogado de mim mesma, né? Você acha que se eu simplesmente pegar as 10 técnicas de negociação, as 10 cartas e soltasse na sua mão naquele dia, você ia conseguir aplicar? Não ia Sem saber nem por onde clareza, começar. preparação, sem saber do seu caso, sem saber se seu cartão está parcelado, se está no mínimo. Então, assim, o que não tem no YouTube? Eu falei isso hoje, inclusive, na live de hoje, de manhã. Falei, ó, segunda coisa que você vai ter que fazer, eu falei na segunda etapa hoje da live, é você parar de transformar informação em ação. Quer botar o meu conteúdo do YouTube em ordem? Nem eu consigo. Eu falo pro meu time que eu tenho uma vontade enorme de fuçar meus vídeos no YouTube. Esses dias eu achei um fantástico e transformei numa aula para vocês. Eu falei assim, cara, esse conteúdo aqui foi uma das primeiras lives que eu fiz, mas é um dos melhores conteúdos de investimento que eu já dei. Eu nem sei se eu consigo dar de novo, porque eu estava começando na internet e eu ainda falava de investimento, hoje eu nem falo mais. E a aula ficou boa, eu assisti ela de novo, fiz uns cortes e falei, putz, esse conteúdo é bom. Então tem muita coisa, deve ter Então tem o conteúdo lá, tem live que talvez não vai agregar tanto, mas se eu tentar bibliotecar o meu conteúdo, eu não consigo. Então, entra aqui, tem gente que assiste vídeo meu de 2017 e fala, cara, amei a live, muito obrigada. Mas hoje eu já falo de outra forma, enfim. Então, não tem ordem. E as cartas em si, de fato, é a única coisa que não tem aqui fora, porque não tem como eu soltar essas cartas na mão das pessoas, estaria sendo irresponsável, então as pessoas precisam ter uma sequência, né? Então eu sempre falo, ó, a resolução é essa, a resolução 4.790 é essa daqui. A carta tem uma responsabilidade jurídica ali, meu amigo. Se você simplesmente me manda essa carta e some no mundo, isso é calote. Eu não vou assumir essa responsabilidade, já vou falar isso para vocês. Por quê? Quem quer dar o calote no banco, procura outros canais. Né? Tem um monte de canal que você vai colocar assim, ó, como sair das dívidas, eles vão dizer para vocês assim, pare de pagar o banco. E tá tudo certo, tá? Isso, entre aspas, bem grande, funciona. Eu quero saber, assim, se quem simplesmente dá o calote no banco dorme tranquilo. Eu não quero que as pessoas só deem calote no banco, porque dar o calote no banco não resolve a causa. Porque não é não pagar o banco que vai resolver uma vida desordenada financeiramente. Então, eu quis fazer essa ressalva aqui para ouvir esse seu lado, né? Agora, Dê, vamos passar um pouco para outro momento. Você começou a contar, eu te interrompi para você contar direito, que é uma história até engraçada, né? A Dê trabalha muito e ela tem 2 filhos. Dê, me conta se a sua vida, assim, como é que é? Você acorda cedo, aí você vai trabalhar. Como é que é a sua rotina? Conta para mim um pouco sua rotina de empresário, não, trabalha numa empresa, mas você tem uma responsabilidade grande lá, porque você coordena a parada. Você tem pessoas abaixo de você também na equipe, né? Então, você é líder de empresa, e aí você tem 2 filhos, um está quase adolescente, outro menorzinho, que ainda depende de você, provavelmente, para as coisas básicas. Um marido, como é que é a vida como é que é a sua vida hoje, sua rotina? Sobra tempo para você assistir Netflix, curtir a vida? Conta aí. Nada. Eu estava brincando bastante com meu marido que essa semana que eu estava viajando, que a gente se conheceu, eu falei assim, você viveu uma semana da minha vida. Estava todo desesperado aqui, né? Mas é assim, a gente divide bastante a responsabilidade aqui com as crianças, então de manhã ele leva as crianças para a escola, eu trabalho 2 ou 3 vezes por semana em casa, mas geralmente eu tenho que ir para o escritório quando tem outras questões lá, enfim. Mas aí, às segundas-feiras, eu sempre busco tanto os meus filhos quanto os meus sobrinhos na escola, que minha irmã mora perto e a gente meio que fez esse combinado para facilitar as nossas vidas até, para não ficar essa coisa do vai e volta, né? E aí é isso, eu passo o dia inteiro no escritório, geralmente chego em casa às 7 da noite, aí sempre tem um filho que está fazendo futebol, ou tem o jiu-jitsu, o dever de casa que ficou para trás, tal, e aí é a hora que eu e o meu marido, a gente também fica nessa função. Então, a gente termina todas as atividades, assim, né, a gente fala assim, o serviço de
self-service, sei lá o que, a gente brinca assim, né? Já está encerrando, pessoal, vocês querem mais alguma coisa, né? Porque é janta, é lanche, é dever de casa, é dar banho, é pôr para dormir, é olhar se fez o dever de casa, e se amanhã vai ter recreação na escola, você tem que mandar toalha, você tem que mandar o óleo, o giz, a cartolina, não sei o que. Blá, blá. Quando dá umas 9 horas da noite, né, os meninos vão dormir. E aí é a hora que fica eu e o Diego. Só que a gente está tão exausto, que cada um pega o seu celular e vai olhar besteira na internet, né? Vai para a caixinha do nada. Eu ainda estava fazendo um MBA, eu não concluí, eu estou para concluir, então eu tinha que ficar fazendo aulas e ainda fazendo prova e tudo mais, não sei o quê. E quando eu peguei o seu curso, por exemplo, eu estava no auge do MBA, então eu ainda tinha que fazer a aula, terminava a aula, depois da aula que pegava você. Por isso que eu tive que fazer o curso na madrugada. Mas assim, é uma rotina bem puxada, bem agitada. Final de semana, assim, quando você pensa, ufa, vou dormir, não, porque os meninos acordam 6 horas da manhã, querem brincar, querem andar de bicicleta, querem fazer tudo, né? Mas eu já estou acostumada, né? Mas, assim, o fato de não dormir antes, por preocupação, não sei o quê, era muito mais estressante, muito mais estressante. Era aí que eu ia pegar, porque assim, ó, quando eu bato o olho na sua vida, uma luz acende para mim. Eu não tenho tempo, eu preciso que alguém resolva para mim. Porque tem umas pessoas que, assim, elas estão endividadas, e aí ainda ela é um personal trainer das finanças. Tem hora que eu tenho vontade de dar umas respostas meio mal educadas para as pessoas e falar assim, deixa eu falar um negócio para você. Personal trainer aqui na minha cidade é uns R$ 1.500 por mês, assim, né? Consultor financeiro é um serviço VIP. Então, assim, eu falo, encontra esse meio termo, porque ninguém vai aí resolver sua vida. E mesmo que você contrate um consultor financeiro, você vai ter que sentar com ele para resolver. Não tem como o consultor financeiro fazer por você. E quando eu vejo o seu caso, uma luz acende para mim, assim, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir fazer. Eu queria saber se isso em algum momento soou na sua cabeça, ou você falou assim, eu já dou conta de tanta coisa, vai mais uma, ou você nem pensou nisso. Eu não pensei nisso, mas eu também coloquei assim, eu estou gastando mais um dinheiro, né? Então eu não vou jogar fora, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer, eu vou fazer dar certo. Não, ainda não tenho outra opção, porque eu também já estava naquela vibe, né? Nossa, R$ 18, não consegue pagar um estacionamento, pelo amor de Deus, eu tenho que sair dessa lama, né? Então, assim, eu não me dei a opção de desistir, não me dei a opção de não dar certo, né? Eu falei assim, mas também depende do meu empenho, né? Não é achar que comprar o curso e a mágica não acontece. Não, você tem que assistir, você tem que se empenhar. E aí que eu ia fazer essa pergunta para você. Quanto tempo que demorou entre você entrar no curso para você falar assim, ufa, né? Tô fora do caos, meu salário agora tá dando, já sei o que vou fazer com as minhas dívidas. Deu mais ou menos quanto tempo? Um mês eu já tinha feito o cancelamento do cartão e começado o processo das cartas, então no mês seguinte eu já tinha recebido o dinheiro que eu pagaria o cartão, eu comecei a guardar para poder negociar, né? Isso já me deu um alívio muito grande, porque eu tinha muitas essa coisa de escolinha, de criança, não sei o que surge de última hora, eu não tinha de onde tirar, então isso me deu uma aliviada. Aí isso foi novembro ali, né? Eu consegui virar o ano no azul. E isso para mim foi assim, quando? Eu não lembro, nem recebendo 13º, essas coisas assim, eu não lembro de quando foi a última vez que eu vi a minha conta no azul. E a minha satisfação maior, que foi a que me deu assim, mais assim, cara, é isso, é o caminho, assim, eu não abro mais mão dessa mulher. Eu consegui comprar um material escolar todo à vista e ainda antecipado com desconto, né? Coisa que eu dividia no cartão de crédito, pagava mais caro, ficava o ano inteiro remoendo aquele trem, assim. Eu paguei tudo à vista, uma satisfação tão grande, assim, de você chegar lá na loja e falar, é esse, comprar e tá aí, ó, não tô devendo nada para a escola, não tô devendo nada para ninguém, meus filhos estão indo para a escola com tudo certinho, não tá faltando material, tá tudo certo. Olha que doideira. E por que eu te fiz essa pergunta, né?
Porque você levantou uma leva aí que eu vou abordar aqui, né? Quando você fala assim, quando eu cancelei o cartão. Essa palavra, essa junção de duas palavras, cancelar o cartão, a galera entra num pânico. Por quê? Juram um mix de emoções. Primeiro, como é que eu vou viver sem cartão? É a primeira pergunta, porque a pessoa não sabe, ela não sabe ver a cor do dinheiro dela. E a proteção salarial é o que permite que você tenha o seu dinheiro para viver. Ou ela pensa assim: meu Deus, e se eu precisar de alguma coisa? É a segurança financeira da pessoa. E tem uma outra coisa, eu vou ter que dar o calote para negociar? Só que eu queria que você comentasse um pouquinho disso, da coisa do superendividamento. Você, em algum momento, trouxe aqui a informação de que você percebeu que o seu caso não era tão grave assim, que tinha gente que tinha caso muito mais complicado. Afinal de contas, eu tenho aluno que deve 30 e aluno que deve 780 mil. Hoje, eu tenho uma aluna no curso que deve 1.100.000, 2 CPFs. Então, eu tenho, literalmente, a gente abarca tudo aqui dentro do curso. Então, quando vocês veem, assim, a gente não abre os casos das pessoas assim, mas as pessoas falam. Na live, eles falam assim, eles soltam um valor, ou até mesmo eu falo, olha, você me permite compartilhar com a galera para mostrar isso aqui, e aí as pessoas permitem, mas ninguém tem que expor os casos aqui. Mas no plantão, só de escutar, a galera já percebe, assim, né? E aí você se viu nessa situação, mas ao mesmo tempo, quando eu coloquei as cartas na mesa para você, que é o reset, que você tanto fala dele, né, que você gosta, e eu falei para você o seguinte, me responde, superendividamento é a situação onde você não consegue pagar o básico, ou seja, aluguel, luz, água, escola das crianças, comida e pagar as dívidas. E isso está lá na lei, não fui eu que inventei. Você está nessa situação? Como é que foi para você ter esse confronto de eu tô em superendividamento? Como é que foi esse momento, assim, de assumir? Porque é ali que começa a primeira bifurcação do curso, né? O superendividamento atestado. Engraçado que realmente eu sabia que as coisas não estavam bem, mas eu não tinha essa consciência do superendividamento, né? É porque eu acho que junta um pouco de culpa também, né? Poxa, eu deixei a coisa acontecer assim, eu deixei ficar dessa maneira. Então, você resiste a aceitar que o negócio olha, é um fato. É aquilo. Se você aceitar este fato, você vai conseguir lidar com ele, você vai encarar ele de frente, né? E teve um plantão que eu fui tirar dúvida com você, que é dúvida de principiante, ok? Mas você me fez essa pergunta, falou assim, tá, o que vai definir se você vai aplicar o método X ou Y é o seu superendividamento. Você está superendividada? E eu, né, travei assim, mas por quê? Porque eu achava assim, eu estou pagando aos trancos e barrancos, mas eu estou pagando. E não é isso. Olha para a sua vida, olha para como é que está a sua situação. Você está aos trancos e barrancos, isso não é normal, isso não está certo. E aí foi aí que eu aceitei, e aí, engraçado, que eu até comentei com você, que quando acho uma coisa legal assim, eu quero que todo mundo faça, né? E aí tem um vídeo lá do professor da USP, que é um dos exemplos, né, que vocês compartilham lá na plataforma. Eu mandei esse vídeo para todo mundo. Para todo mundo. Falei assim, todo mundo tem que assistir esse vídeo. Olha aí, não é uma questão de classe social, gente. É uma forma como você lida com o dinheiro, é a forma como as coisas acontecem na sua vida, né? Se por culpa sua ou não, óbvio que tem, né, um gerenciamento seu ali, mas tem todo um sistema muito maior por trás que você precisa ter esse entendimento. Então, se você se negar a aceitar qual é a sua parte nesse processo, que é a questão do eu estou super endividada e eu preciso lidar com isso, é difícil mesmo de você andar para frente. E aí eu acho que esse divisor foi eu entender claramente que eu tinha minha parcela de culpa por ter deixado as coisas caminharem para esse lado, mas eu também não deixava de ser uma vítima de um sistema perverso que quer mesmo que as pessoas continuem cada vez mais endividadas. Mas a partir do momento que eu tenho uma noção disso e eu sei de quais são os meus direitos,
aí para mim vira a chave radicalmente, e assim, eu consegui ter uma visão espacial do seu processo, do método, onde que eu vou atuar e quais são os limites da coisa. Hoje eu não terminei de negociar as minhas dívidas, mas eu estou muito tranquila, porque eu sei que eu tenho todos os argumentos ali registrados de que eu tento negociar, o banco se nega a receber, eu tento negociar, ofereço uma proposta, o banco diz que não é o suficiente para ele, eu estou em paz, porque eu não estou abrindo mão de pagá-los, eu tenho uma condição, e essa condição eu preciso resolver da melhor forma possível. É o que eu ia te corrigir. Não é devo e não nego e pago quando puder. É devo, não nego e pago pelo valor justo. E aí eu quero entrar nisso, porque normalmente eu faço a galera me faz essa seguinte pergunta: quanto tempo leva para eu conseguir sair do caos financeiro? Eu falo, depende de cada situação. O superendividamento, o que a gente busca é um parcelamento sem juros, numa quantidade de parcela que a pessoa consiga pagar. E que não aumente, triplique a dívida. De nada adianta eu pegar a dívida da Denise, que é, sei lá, vamos colocar 50 mil reais, e eles quererem que ela pague 150, que é o que normalmente eles oferecem, na maior cara de pau. Não, a regra do superendividamento já existe, e isso não precisa de processo para entrar na justiça para conseguir. A regra é clara, a pessoa está no cenário de superendividamento, precisa ser feito um parcelamento para ela, onde se retira aqueles juros abusivos. É cobrado, sim, um juro de correção, mas não aquele juro abusivo, de forma que ela possa pagar em até 60 vezes. Isso está lá, não fui eu que inventei, está lá, lei do superendividamento. E é como eu sempre falo, não precisa de advogado para entrar na justiça, porque nem funciona, a lei funciona mais aqui fora do que na justiça, eu falo sempre isso. Dito isso, a gente tem todo um caminho de organização para você ter o dinheiro para pagar. Por quê? Quando o banco chegar e oferecer para você pagar em 60 vezes de 500, você tem que ter o dinheiro para pagar aqueles 500 todo mês. Você tem que estar ordenado. E até que o banco aceite o acordo, você tem que fazer a sua parte, que é já separar essa parte. E eu quero te perguntar exatamente isso, Dê. Como é que está a sua vida hoje? Eu perguntei para você desde lá de quando você me conheceu. Eu quero que você desenhe assim, ipsilíteres, desde quando você recebe seu pagamento, o que acontece, o que hoje já é possível, o que você já conseguiu fazer, como é que é a sua noite de sono, você já contou um pouco para a gente, mas agora eu quero que você entre um pouco mais na parte financeira, já que a gente entrou por esse caminho. Legal. Como eu te falei, eu não tinha dificuldade com o Reset porque eu fazia um orçamento, mas o meu orçamento antes era assim, eu fazia a previsão, mas aí o cartão de crédito eu não discriminava as despesas, eu colocava simplesmente cartão de crédito. Tanto. Então, pois é. Aí, o que acontecia? O negócio, ao longo do mês, ia extrapolando, né? Porque, estou sem dinheiro aqui, eu vou passar no cartão. Estou sem dinheiro aqui. É como se o dinheiro não tivesse limite quando a gente tem cartão de crédito, né? E aí, então, o meu orçamento sempre estourava, porque como eu não controlava, na verdade, eu fazia uma previsão que, para mim, não era real. E você colocou dessa forma, que era o seguinte, você não vai pegar o dinheiro que você está deixando de pagar para o cartão e vai fazer uma festa. Você vai pegar esse dinheiro que você está deixando de pagar, obviamente que você vai organizar dentro da sua vida, né, daquilo que está faltando, mas você vai guardar, você não é assim, não é na louca, né? E eu fui muito radical nesse ponto, assim. Eu faço o orçamento bonitinho, faço a previsão de todos os almoços quando eu vou trabalhar no escritório, né, que tem um almoço fora, eu faço a previsão dos almoços, dos cafezinhos, as despesas minhas que eu tenho no mês, tudo direitinho, já sei, vai sobrar tanto. Quando eu recebo o salário, imediatamente eu já transfiro o Tesouro Direto. Esse dinheiro não faz parte da minha vida, esse dinheiro está separado num lugar que se eu precisar, ok, está acessível, mas eu não considero eles. Pode cair o mundo aqui, vai ter que estar dentro do meu reset. Dentro do mês. Então, assim, tem que estar dentro do mês, né? Já aconteceu, assim, de faltar 2 dias para o final do mês e a gente está arrancando os cabelos aqui. Vou esperar virar o mês, vou esperar dar dia 1º, não quero nem saber, vou ficar nessa regra aqui. Então, hoje eu já consigo, já tenho dinheiro guardado,
E aí eu sigo negociando, porque mesmo que eu tenha parte do recurso, eu quero ter a minha reserva financeira, eu não quero queimar esse dinheiro todo, quitando uma dívida de uma vez. Eu quero fazer ele caber no meu reset, enquanto eu também faço a minha reserva financeira, que são para essas eventualidades, que para quem tem criança sabe o que acontece. E eu não quero mais sentir aquela insegurança, aquele medo de eu não estar dominando o que está acontecendo na minha vida. É uma satisfação, assim, deliciosa, assim, porque antes meu orçamento era, se sobrar eu guardo o dinheiro, agora não, no dia 1, entrou o salário, eu já separo para o Tesouro Direto, tanto que eu já vi que eu ia ter que separar de qualquer jeito, e vou viver o meu mês dentro daquela regra. Se eu ultrapasso um pouquinho numa rubrica aqui, eu vou economizar na outra, e assim eu vou me ajustando. Fui bem radical nesse sentido. E, gente, viver a vida no débito é a coisa mais maravilhosa do mundo. Primeiro, assim, que você pagou, quitou, né? Você não vai ficar esperando a surpresa do cartão de crédito. E segundo, que você vê o seu dinheiro, você vê o valor do seu dinheiro. Então, já aconteceu, assim, de eu sair para cortar o cabelo, terminar, e tinha um cafezinho ali. Eu falei, mas por que eu vou comprar esse cafezinho? Eu estou indo para casa, lá em casa tem café, né? Aí, assim, você começa porque se fosse no cartão de crédito, só mais um Café. café, é só mais um café, né? Agora não, se é no débito, poxa, esse dinheiro aqui dá para segurar, porque eu vou tomar de graça lá em casa, entendeu? E que Você doido, é consegue a administrar. mesma coisa, mas tem dois significados diferentes para você. O café com a turma do serviço, ainda mais você que trabalha em home office. A gente sabe que home office acaba com o relacionamento entre as pessoas, assim, você fica trabalhando É, cada um na sua casa, aquela época da pandemia, eu lembro bem como foi. Acaba não, mas fica distante, né? É aquele momento é. seu de lazer. Já aquele café, você falou, não, esse aqui eu posso tomar em casa, eu tô aqui no salão, vou para casa. Então, e é muito doido o quanto o débito dá percepção de valor. Hoje mesmo eu fui pedir um Totalmente. remédio. Eu fui pedir um remédio, aí eu pedi 3. Aí eu olhei e falei assim, cara, esse daqui tem a mesma coisa desse aqui, eu não vou mandar fazer esse não. Porque era R$ 200 a mais. Eu falei, eu vou mandar fazer esse aqui, mas esse aqui tem nesse suplemento aqui, não precisa. Por quê? São R$ 200. Se eu dividisse por 3, eu ia comprar. Porque era 3,70, por exemplo. Dá 3,70. Aí eu ia comprar. E não precisava, ia ser um desperdício. E como eu já joguei remédio fora, eu falei assim, não, cara, 200 pila, não vou pagar não. Por quê? Quando você começa a olhar, se fosse parcelado, ia dar uma parcelinha, não, vou comprar. E essa conta é explicada no livro da Psicologia do Dinheiro, né? Agora a Brenda está trabalhando com a gente, você teve a oportunidade de conhecer ela, e Sim. ela é da época que eu ensinava educação financeira. Hoje eu quase não ensino isso aqui. E ela conta que eu ensinei um exercício que eu nem lembro que eu ensinei, que foi de falar assim: você está com impulso de compra? Faz assim, saca o dinheiro antes de comprar. E aí você volta na loja. Você vai lá na loja, vê, não compra na hora. Sai, saca o dinheiro. Você já nem volta mais. Porque você vai pensar no caminho que você não foi por impulso, você não vai pelo instinto dos nossos neurotransmissores que a gente fala, né? Então, você olhar ali o débito, ele assusta. Porque você pensa assim, o material das crianças, quanto que deu? Vou perguntar na lata, porque eu sei que não é barato. Quanto que deu o material das crianças? É o dos 2.700, mais ou menos. Então, 2 crianças, escola particular, aquela lista que dá 10 páginas, É, 2.000 e poucos reais. É quase que, eu não sei, mas eu acho que na realidade que você estava antes do método, é inconcebível você pagar isso à vista, não era? sem chance, menor chance. Pois é. Não tinha R$ 1. Sendo que o 13º é para isso, né? O 13º ele existe porque o brasileiro não dá conta de fazer a própria poupança, então o empregador faz, e aí ele entrega para o trabalhador no final do ano, que é quando ele vai ter as despesas de Natal, Ano Novo e as despesas do começo do ano. Essa é a função do 13º na essência dele, né? Não é um 13º salário. O meu professor, que foi meu professor de finanças, ele explicava isso para a gente, eu lembro que eu fiquei chocada. Como o brasileiro não dá conta de juntar dinheiro, a gente que junta para o brasileiro, né? Mais ou menos assim. Então, quando eu falo isso, é porque é um jeito novo de viver. E no começo gera muita resistência. E eu quero perguntar agora uma outra vertente para você, Dê. Diante dessa nova vida, eu sempre falo, né? E foi o que eu me emocionei quando eu vi você, que além do horizonte existe um lugar. E eu tenho certeza que se eu encontrasse uma pessoa falando, eu ia duvidar. E eu queria dizer para você, perguntar para você falar para as pessoas
né, o valor disso. Como é que você está se sentindo hoje? Como é essa vida além do horizonte dele? Como é viver aí? Eu sempre falo desse lugar para as pessoas, agora vou falar, ó, esse lugar aqui, como que é esse lugar? Como é a vida aí, sentimento? Ah, é maravilhoso. Assim, eu sonho agora eu posso sonhar. Porque quando a gente pensa no dinheiro, você pensa no dia, no momento, na hora. Agora eu sonho, eu planejo, né? Eu vou sair de férias com as crianças agora em julho, né? Finalmente, aquela conversa das crianças, né? Mamãe, por que que a gente nunca vai? Eu já mostrei para eles fotos, olha, a gente vai para esse lugar, eles estão ansiosíssimos, assim. Então, eu consigo, dentro do meu ritmo, dentro das minhas possibilidades, eu faço um monte de planejamento e parece assim que a vida tem mais chão, tem espaço para as coisas acontecerem, para você ousar, inclusive, para você experimentar. Porque quando você está só pensando no dinheiro, você não sai daquele mundinho pequenininho, restrito, né? E agora não, é assim, poxa, o que mais que eu posso fazer no meu trabalho para ser diferente, para inovar? O que mais que eu posso fazer aqui em casa? Poxa, será que pintar uma parede diferente para dar uma animada? Vamos programar de sair com os amigos que a gente não vê há muito tempo, vamos fazer uma coisa diferente. Parece que a gente ganhou um espaço para respirar, assim. Então, para mim, o que define mesmo, assim, o fato de ter passado pelo processo é voltar a sonhar. Isso para mim foi marcante, assim, marcante, porque eu não conseguia pensar além do dia seguinte, não conseguia mesmo, não conseguia, porque era uma angústia muito grande e tudo parecia que era muito impossível, né? E junto com isso que você falou, eu quero te fazer uma outra pergunta, mas essa é um pouco mais difícil. Se esforça aí, porque eu acho que é difícil. Por que que eu acho que é difícil? Eu quero que você tenta voltar 6 meses atrás. E eu quero que você tenta imaginar como estaria a sua vida se você não tivesse falado, chega, eu não vou mais viver isso. Olha, eu sinceramente não consigo te dizer se provavelmente eu teria pedido para mudar de casa, voltar para casa dos meus pais, com meu marido, com as crianças, para dar um tempo no aluguel, ou a gente teria mudado para um apartamento num bairro mais distante, para ver se pagava um aluguel um pouco menor. É, de novo, a vida estaria muito restrita à questão financeira, e menos na gente, e menos na nossa qualidade de vida. Eu só consigo imaginar isso. Só consigo imaginar essa possibilidade, porque de fato era algo que a gente estava começando a considerar. E normalmente é o que as pessoas fazem. Como é que eu diminuo a casa? Como é que eu corto o gasto? Vamos vender o carro, ficar com um só. Vocês têm 2 carros? Não, um só. Tem um só? Só. É que tem casal que tem 2 carros na garagem. Isso. Vamos ficar com um carro só, aí a gente se vira aqui com as crianças. Vamos cortar o mercado, corta o lazer, não tem viagem, que você já estava cortando. Mas disso tudo que você falou, eu acho que, primeiro de tudo, eu acredito que quem está assistindo a gente conseguiu ver esses momentos, né? Foram 6 meses, né, Dê? 6 meses. 6 meses certinho. Até aqui, né? E outra, sua vida já tinha mudado há um bom tempo, né? Quando a Dê me mandou mensagem, eu já vejo que ela é turista lá no plantão. Ela vem só para assistir, ela não nem pergunta mais, né? Porque realmente é 60 dias ali para você pegar o método e depois é só manutenção. Não tem que ficar assim, ai meu Deus, eu tenho que ficar um ano estudando. Não, eu brinco que meus alunos, hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna, ela falou, eu já fiz tudo, o que que eu faço agora? Eu falei, agora é rotina, agora é fazer, manter a rotina, né? Porque esse é um desafio. É tão simples que as pessoas ficam assim, não, eu devo ter esquecido de fazer alguma coisa, mas isso não significa que seja fácil. E você conseguiu fazer isso mais rápido, né? Mas eu quero ler para você o seguinte: você colocou uma coisa no seu raio-x como seu objetivo. Você colocou o que você queria como resultado no curso. Primeiro você falou assim, eu sempre pergunto, o que você vê de resultado para 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos? Você colocou assim, meu objetivo, ter começado a juntar dinheiro e fazer planos e ter reserva financeira. Aí eu te pergunto, você saiu do caos financeiro e fez seu salário sobrar? Sim, consegui. Sobra para eu negociar, sobra para eu curtir, sobra para eu viajar.
Eu vou ler para você aqui. Isso você não lembra, porque só eu tenho acesso a isso. Faz um tempo já que eu não dou para vocês isso aqui, fica só comigo, porque antes eu mandava uma cópia para vocês, hoje eu não mando mais. Eu só penso que hoje eu poderia estar com a minha casa própria, dinheiro guardado e viajando de férias com as crianças. Você escreveu isso, né? Diferente disso tudo, eu tenho pagado a escola das crianças todo mês atrasado, pedindo dinheiro para meus pais, sem poder viajar para a cidade do lado, por não ter margem para mais gastos. Aí você conta um pouco, né, que eu não vou colocar aqui todas as informações, mas aí você conta do seu... Você coloca aqui, eu queria entrar em 2023 podendo sonhar de novo. Planejar a conta... Eu vou chorar. Eu não lembrava desses detalhes, mas nossa, são que suas incrível, palavras. que incrível. Queria entrar em 2023 gente. com as minhas Nossa. contas em dia. Eu tomo remédio para depressão, né, Dagi? Mas, assim, também tem ansiedade, essas coisas, assim. Mas hoje, o meu estado emocional é outro, é radical. As pessoas falam que eu tô diferente, as pessoas veem que eu tô diferente, comentam que eu tô mais leve, não sei o quê, porque realmente eu só pensava no problema. E, assim, é impressionante. Eu não lembrava que eu tinha escrito isso, eu lembrava que eu queria viajar, isso era uma coisa que sempre foi muito forte mesmo. Mas é impressionante. Eu não imaginava que fosse ser assim tão radical. E eu vi agora isso com você, tá? Eu peguei um pouquinho antes aqui, porque eu não gosto de pegar isso muito antes. Senão fica assim, você acaba sem querer, né? Eu pergunto tudo para vocês aqui ao vivo. Então, tudo que eu falei aqui, você falou. E aí eu só coloco aqui para eu falar no finalzinho, né? Porque tem algo que você fala aqui, né? Que inclusive eu não sabia que você pensava assim, porque eu brinquei com você o dia que eu te conheci e falei assim: Denise, você gosta de mim, mas eu acho que ninguém gosta de mim, porque eu sou muito brava, né? O pessoal fala, né? E aí você coloca assim: eu te achei por acaso na internet, mas as suas duras palavras me fizeram dar um basta na minha situação. Então, assim, eu tenho certeza que não é todo mundo que vai se identificar com o que eu falo aqui. Quando eu trago vocês, é com o objetivo de falar, a Denise decidiu fazer. E quando você me agradece, assim, eu confesso que quando alguém me agradece, assim, eu fico sem jeito. Eu não sou muito boa para falar assim, eu fico sem graça. Eu fico sem graça, assim, um pouco tímida, né? Mas eu respondi para você o que eu vou falar aqui, né? Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente. Normalmente isso não acontece, fazia muito tempo que eu não encontrava um aluno pessoalmente. Que a última vez foi aqui na padaria, então fazia muito tempo que eu não encontrava um aluno pessoalmente. E te falar que é mérito seu. Você é uma mulher adulta, como você falou, com 43 anos, que entendeu que você errou. Que você errou porque você era jovem, você foi mãe com 33, né? Você ainda me 34. Falou que você foi mãe, 34, isso. Você foi mãe na minha idade. Você falou, eu falei, não, então dá tempo ainda, né? Falei para você, para mim, né? Você foi mãe de 34 anos de idade, com certeza você quis acertar, fazendo as escolhas que você fez, tanto você quanto o Diego, seu esposo, mas você fez o melhor que você pôde. Só que no momento que você foi apresentado uma oportunidade para você, independente de curso, eu sempre falo, eu estou aqui todo dia dizendo, além do horizonte existe um lugar. Você entendeu que não era dar calote, que não era fazer nada errado, e você foi lá e fez. Então, eu queria te agradecer infinitamente, assim, por você ter vindo aqui, enfim, para mim agora, como eu falei, a gente já tá íntima, né, que hoje eu vou ir para sua cidade, porque a maior alegria da minha vida é poder viver nesse lugar com vocês, nesse lugar além do horizonte, onde é possível viver uma vida normal. Eu falo sempre para as pessoas que eu vivo uma vida normal, eu não sou uma pessoa de luxo, eu não sou uma pessoa, eu vivo uma vida normal, e a minha vida normal me faz tão feliz, porque ela tem tudo que eu preciso, né, e antes eu não tinha isso. Então, poder pedir um remédio na farmácia e pagar à vista, isso sempre me emociona, sempre me deixa feliz. Às vezes passa batido no dia, né? Mas hoje eu ia entrevistar você e aí eu falei com uma pessoa de manhã, se eu disser que isso não mexe com a cabeça da gente, é mentira. Toda a história mexe comigo, principalmente quando eu converso com as pessoas. E eu falei assim, meu Deus, olha de onde eu saí. Tudo bem, tem um intervalo de 10 anos nessa parada, mas eu não demorei 10 anos. Para mim demorou 4, para você foi 6 meses. E aí, o quanto custa não fazer nada, né? E aí, eu queria te parabenizar mesmo, honrar você, em nome da minha, meu nome, em nome da minha equipe, né? Todo mundo ficou encantado com você. Hoje eu tive a oportunidade, já que eles não estavam aqui no dia, né? Fran e Marcela, agora eles estão vendo a história aqui ao vivo também legal. Por você, né? Porque eles ficaram super felizes. E eu queria te pedir, por fim, que você falasse, né? Se você encontrasse a Denise há 6 meses, assim como hoje você me confessou que tem pessoas que trabalham, são próximas de você, que meio assim, não vou mexer com isso agora.
você falaria para essa Denise que talvez ela tivesse titubeado e falado, será, não sei, que conselho que você daria para ela com relação à semana, por exemplo, essa programação toda que eu estou fazendo aqui? Nossa, você não perde por tentar, não perde mesmo por tentar. O máximo você vai continuar na sua situação que já está. Então, se esforça um pouquinho, assim, mudar um negocinho no seu dia a dia, que é uma ida ao banco, que só precisa, depois criar essa rotina mensal de uma vez por mês, você separar meia horinha ali para você mandar as cartinhas, você não perde por tentar. Você vai continuar onde você está, no pior dos cenários. Mas Cara, e essa conta é linda, né? Essa conta que você fez é uma conta que às vezes eu faço, mas até faz tempo que eu não faço. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Você ficar do jeito que você tá. Exatamente. E eu acho o meu pouco sentimento provável. de gratidão, Dagi, eu queria encontrar com você, mas eu não queria que você me levasse assim, nossa, mais uma stalker aí, uma maluquinha que vai querer Imagina! me perturbar. Eu queria muito, muito te conhecer, te abraçar, conversar com você, porque a minha gratidão é muito grande, assim. É o que eu falei para você também no nosso encontro, né? É óbvio que terreno fértil, né, é que faz a lavoura. Mas você, com as suas palavras, você é muito certeira, você é muito direta, você é muito concreta, você mostra bastante conhecimento. Eu acho que isso dá uma segurança muito grande, muito grande. E quando você repetidamente fala, eu só estou aqui conversando com adultos, não tem criança, é literalmente isso, é você saber a sua parte do processo e assumir ela, encarar o touro de frente e segurar ele pelo chifre, né? Então, criança ou não tem os recursos para poder fazer as coisas, mas nós adultos, se a gente não tem, a gente tem que ir atrás. E aí é a hora que as suas palavras são muito significativas, né? Olha, gente, desculpe, eu sei que tá complicado para todo mundo, sei que está todo mundo apertado, mas se você não fizer, né, o milagre só acontece com as nossas mãos operando. E vou comentar algo com você que aconteceu comigo e foi pouco tempo, né? Eu tenho uma sobrinha que tem a idade do seu filho. Falei para você, né? Ela vai fazer 10 anos. E aí eu fiz a cagada de dar um celular para ela. E foi uma cagada. Eu pedi para os pais tal, mas eu dei o celular para ela. E aí eu já tinha tentado tirar, mas eu vi que ela chorou, tal, da outra vez que eu fui, e dessa vez eu sentei com ela. E falei para ela bem assim: conta pra Dinda, você tá usando o celular para o que você queria? Quer falar com a família? Ela, não. Você tá usando para quê? Para jogar. Aí eu falei: olha o quanto de jogo que tem aqui. Foi para isso que você pegou o celular? Isso é bom para você? Ela já tá numa idade que ela sabe que é bom para ela. Ela falou: não. Tá legal seu pai e sua mãe ficar tomando o celular seu e dar castigo? Ela, não. Então você concorda de eu levar o celular embora e quando você tiver uns 12 anos, 13 anos e tiver mais cabecinha para ter um celular, a Dinda te dar um celular novinho, o mais moderno que tiver. Eu falei bem assim para ela. Ela, concordo. Ponto. Ela tem 9 anos de idade. E assim, eu fiquei assustada, eu confesso, porque ela tá crescendo, né? E eu acompanhei todo o crescimento dela e ela respondeu assim: concordo. Por quê? Eu falei os fatos para ela. O fato, a Dina deu o celular, querendo ou não, minha irmã ficou numa situação assim de que ela já tinha tirado, né? Minha irmã já tinha guardado, mas aí eu fui para lá, ela usou tal, mas ficou uma situação meio que, como é que eu vou tirar o presente da tia tal? E aí eu dei o fato para ela, fato, isso está acontecendo. Qual que está sendo a consequência? Seu pai e sua mãe tá grilado e o tempo que você pega no celular está jogando. Consequência. Vamos fazer, o que você acha da gente fazer diferente? Para ela não deu opção, né? Para adulto a gente dá opção, para ela não dei muita opção. Eu só falei assim, o que você acha da gente fazer? E eu dei uma opção de escolha para ela, né? Ficar com o celular ou quando ela crescer um pouco mais, ganhar um novo quando ela estiver mais madura, né? Mas eu falei para ela, quando você estiver mais mocinha. Ela rapidamente fez essa conta. Peraí, não, eu prefiro mesmo. E não teve nenhuma resistência, né? Aí eu até brinquei, falei, tomei o celular da minha sobrinha. Não, não tomei, ela que me entregou. E aí aquela situação me fez ver assim, é muito difícil você educar uma criança. Eu imagino que seja muito difícil. Eu não tenho nem ideia. Não fui eu que eduquei. É fruto dos pais deles. Eles estão ensinando já ela a escolher. Mas ela, com 9 anos, está conseguindo entender. As minhas ações têm uma consequência em mim e nos outros. Aquilo ali, para mim, foi uma virada de chave. Falei, pô, a Elis está crescendo, está no caminho. Dá trabalho, mas está no caminho. Por quê? Às vezes a gente está fazendo as coisas e quando a consequência é só na gente, adulto tem a mania de falar:
joga no meu lombo, deixa me chicotar, porque eu sou burro, porque que é o que chamam de vitimização, mas na verdade é uma vergonha de assumir aquela incompetência. Por que para minha sobrinha foi tão fácil dizer, ainda não aguento mesmo, eu baixo um monte de jogo e fico jogando? Ela foi fácil porque ela é uma criança, ela não tem um universo de julgamento, um monte de coisa, mas assim, aí eu falo, poxa, se o adulto está tendo a oportunidade de alguém mostrar para ele que dá para fazer diferente, por que não fazer diferente? Por que não experimentar fazer diferente? E eu acho que quando eu falo de ser adulto, não é com o intuito de chamar os adultos de criança, é falar assim, ó, lembra que nesse assunto você é um pouco imaturo, sim. Se você fosse bem resolvido nessa área, você não tinha feito essas coisinhas. E todo mundo tem alguma coisa que tem pouco conhecimento e baixa maturidade. Porque quando a gente fala de finanças, são os dois cenários. É um baixíssimo conhecimento, um sistema que se aproveita disso e uma baixa maturidade. Porque, eu tô com vontade de comprar, eu vou comprar. Então, quando você fala isso para mim, acho que aterriza muito que não é dureza, né? Agora você me conheceu, eu sou mansinha, né, Denise? É um amor. Sou mansinha, mas quando a gente tem que falar duro, a gente tem que falar duro. Então, assim, eu agradeço muito pela sua gratidão, recebo ela em nome não só no meu nome, porque eu sozinha não faço nada, tem uma galera aqui que toca tudo isso, né? Tava te contando um pouco como é a estrutura aqui, né? Acho que eu tenho que até que mostrar mais para a galera, mas eu queria te agradecer muito por você ter deixado aí a rotina do self-service, que eu sei como que é, né? Minha irmã tem filho, bota a janta, vai tomar banho, já fez o dever. Então, obrigada por você ter abdicado desse tempo aí, obrigada em meu nome. E a gente se vê, porque ainda tem muita coisa boa para acontecer. E conta comigo sempre. Um beijo para sua família, para o Diego, para as crianças. Que Deus dê uma viagem maravilhosa. E, por favor, posta uma foto da praia lá na comunidade para a gente fechar Pode esse ciclo deixar. aí com chave de ouro, tá bom? Muita gratidão pelo seu trabalho, pelo trabalho que vocês realizam aí, pela forma como vocês conduzem. Eu agradeço demais, assim, foi muito bacana ter topado com você na minha vida, viu? Você é muito querida. Muito obrigada, você também é, ó. Beijo imenso no seu coração. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.